Vamos para o texto, Lucas 17, 11. Só a palavra agora. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Gratidão está ligado diretamente a uma fé saudável. Quem tem uma fé verdadeira e genuína é grato, agradece. E nós vimos aqui uma passagem onde diz que 10 pessoas, 10 homens foram curados por Jesus, 10 leprosos. A lepra, eu sei que você sabe, mas eu vou frisar um pouquinho mais, era, na verdade, um documento de morte. Era cadeira elétrica. O leproso não tinha mais saída. A partir do momento que ele era diagnosticado leproso, ele iria para o leprosário, para um lugar onde ficava só os leprosos. Ele não podia mais voltar para sua casa. Era algo terrível. Por quê? Porque ele ficava longe da sociedade. Ele era considerado imundo. E por onde ele passava, ele tinha que gritar: leproso, leproso, para que as pessoas ficassem longe dele. A lepra era algo tão terrível porque ia comendo a carne. Ia matando a pessoa de dentro para fora, e não só uma morte física, mas uma morte espiritual, uma morte emocional, uma morte também nos seus relacionamentos. Então, certamente um leproso desenvolvia ansiedade, depressão, tristeza e muito mais. A lepra é algo que pode deixar a pessoa cada vez mais distante de Deus, do Espírito Santo e de Jesus. Esses homens não tinham motivo de estar ali. Afinal de contas, eles estavam afastados. E quando Jesus está passando entre Samaria e Galiléia, esses leprosos, eles tomam uma iniciativa. Fala, iniciativa. Eles dirigiram-se a ele. Repare que Jesus não foi até eles, eles foram até Jesus. Lembrei de Naamã, que também foi até Jerusalém, na casa do profeta Eliseu, e foi atendido pelo pelo Geazi, servo do profeta. Ele foi também até a casa do profeta. Ou seja, quem está leproso não pode ficar parado esperando. A mulher hemorrágica, da mesma maneira, ela saiu do lugar dela e foi até Jesus para encostar na orla do manto. Quanto tempo você está esperando Jesus ir até você e ele está assim de braços abertos, esperando você ir até ele? Porque graça é Deus estendendo a mão. Fé é você pegando nela. Graça imerecida, favor imerecido, é Deus caminhando sobre as águas e dizendo: Pedro, vem.
E quando Pedro está afundando, ele pede socorro para Jesus e Jesus então pega na mão dele. Quem estava se afundando? Pedro. O problema de Pedro não era não saber nadar, porque ele era pescador e sabia nadar. Mas ali era uma tempestade espiritual. E muitas vezes a gente está querendo nadar com o nosso braço, com as nossas forças, fazendo do nosso jeito. E a questão não é as tuas habilidades, a questão é clamar por Deus. Jesus, me ajuda, eu estou morrendo. A soberba impede cura. O egocentrismo impede da pessoa dar o primeiro passo e ir até Jesus. Não, ela está esperando, numa falsa humildade, esperando. Jesus, é o Senhor que tem que vir até aqui, porque o Senhor é Deus. O Senhor tem obrigação quase de vir até aqui e me salvar. Deus não tem obrigação nenhuma. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Porque a dívida era nossa. O leproso, então, eles tomam uma decisão e eles vão até Jesus. Certamente eles já sabem quem é, certamente eles já conhecem a história de Jesus e vão até ele. Mas eles ficam até uma certa distância. Porque os leprosos ainda têm medo de que, se eu encostar em Jesus, ele pode ficar leproso. Quantos de nós temos medo de buscar a Deus por causa dos nossos pecados? Com medo de que Deus vai ficar sabendo do que ele já sabe. Não, Deus não vai ser contaminado por lepra nenhuma, mas nós somos influenciados, santificados, curados, salvos, libertos pela santidade, pelo poder dele, pela sua presença. A nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, ele é todo ele transformado, curado, purificado pelo Senhor Jesus, independente da lepra que você estava carregando até aqui. O problema não é a lepra, o problema é não dar o passo. O problema não é o pecado, o problema é não aceitar Jesus. Você sabia que pecado nenhum vai levar pessoas para o inferno? O pecado não vai levar ninguém para o inferno. Agora deu um nó aí, porque alguns estão pensando, mas como? Se a Bíblia diz que o pecado cria um abismo entre nós e Deus, sim, mas o que leva a pessoa para o inferno é não se arrepender e não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque se o pecado levasse para o inferno, todo mundo iria, porque todos pecaram. Agora, quando nós aceitamos Jesus, nos arrependemos, e como fala Provérbios 28:13, quando nós confessamos a Deus, quando nós reconhecemos, pode pôr no telão o NVI, aquele que confessa e as deixa, alcança misericórdia. O que encobre os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Deus é misericordioso, independente da lepra que você estava, Ele quer te curar, te salvar e te libertar. É uma palavra espiritual de cura, de libertação e de salvação. Esses leprosos, eles então estão indo em direção a Jesus e ficam a certa distância e gritam para Jesus em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ou seja, eles reconhecem os seus pecados, eles reconhecem a realidade deles que estão morrendo. E ele diz: tem piedade. Ao vê-los, Jesus então diz: vão mostrar-se aos sacerdotes, vão cumprir a direção religiosa, vão lá, porque o sacerdote é aquele que vai assinar e vai dizer para vocês: vocês podem voltar à vida de vocês, porque vocês estão curados. O sacerdote tinha esse poder de dar o aval de que vocês estão curados. Vão lá. Enquanto eles iam, fala, enquanto eles iam, foram curados. Tem gente esperando cura. E já deveriam estar curados. E por que não foram? Porque estão ainda parados. Não fique parado se Jesus está dizendo para andar.
Não fique parado. A Bíblia nos mostra várias maneiras de Jesus curar. Tem uma que ele gospe nos olhos, no chão faz lodo e coloca nos olhos. Tem outro que ele diz, levanta, pega a tua maca e anda. Tem outro que ele não diz nada e nem sabe que encostou nele. A mulher hemorrágica encosta nele e ele para porque ele sabe que saiu dele poder de cura. Deus está reservado uma maneira de curar o seu coração, a sua mente, a sua alma, para você viver o novo de Deus. Agora, preste atenção, em todas elas tem uma característica, qual? Todos estavam doentes. E às vezes a gente quer aceitar Jesus perfeito, sem nada. Pastor, eu vou esperar para me batizar, porque eu preciso melhorar, eu preciso me curar. Não, te batiza para ser curado então. 20/10. 20/10? Né? Batismo. Batismo não é uma escolha, batismo é um mandamento. Eu sou cristão, pastor. Então você precisa dizer, Jesus, eu quero publicar que eu sou cristão. Está aí o batismo. Os 10 foram até Jesus. Eles decidiram ir até Jesus e a direção era, enquanto eles iam, ou seja, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Está dizendo foram, não foi só ele. Foi todos. Foram. Não está dizendo foi. Foram. Mas um deles está com uma visão além da cura. Quando Jesus salva, é porque tem um propósito. Quando Jesus cura, é porque tem um propósito, senão ele já tinha levado. Quando Jesus liberta, tem um propósito. Em tudo que Deus faz e coloca a mão, irmão, tem um grande propósito. O único propósito que não tem, sabe qual é? Viver para si. Tem gente que diz assim, meu Deus, estou passando por uma luta que até na igreja eu fui. Aí a luta ou é casamento, ou é financeiro, ou é enfermidade. Até na igreja fui. Eu fiz esse favor para Deus, eu fui no culto. Aí chega em casa, Deus, estava até friozinho ontem, olha, e o Senhor teve o prazer de ter minha presença no culto lá. Eu fui. E até ofertei R$2. Tá bom, Deus? O senhor está vendo? O senhor precisa de mim, hein? O senhor precisa de mim. Porque se não for eu, não acontecem as coisas. Um deles, ele é curado, mas ele volta. E ele volta louvando a Deus em alta voz. Fala comigo assim, testemunho. Tem vergonha? Você tem vergonha do que Deus fez na sua vida? Pastor, eu tenho medo de microfone, parece que vai me engolir. Você está olhando para um microfone, ao invés de testemunhar o que Deus fez na tua vida. Fala o que Deus está fazendo na sua vida. Manifesta. No seu trabalho, na sua casa, na igreja, por onde passar. E glorifica a Deus por isso. Amém? A Bíblia diz para nós que as boas obras devem ser vistas. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para verem as boas obras e glorificar a Deus que está nos céus. As boas obras precisam ser vistas, porque onde não se mostra boas obras, o império das trevas prevalece. Você sabia disso? Pastor, mas o que a mão direita faz, a esquerda não pode ficar sabendo? É bíblico sim, mas está falando no sentido de se autopromover, de querer glória própria, mas quando a glória é de Deus, você pode encher a boca para falar, porque você está glorificando a Deus. Por isso, nunca julgue a intenção de alguém, porque é só Deus quem sabe. Isso está bem amostradinho, né? Você sabe a intenção da pessoa? Você conhece o coração da pessoa? Então, não julgue a intenção de ninguém, porque você não sabe. É ela e Deus. Aonde os bons se calam, os maus tomam conta.
Agora é certo que tem vezes que Deus pede para a gente ficar quietinho. E quando Deus falar isso, fica quietinho, que Deus resolve tudo. Mas quando Deus falar para abrir a boca, abra a boca, glorificando ao Senhor. Esse homem, ele volta, ele está louvando a Deus em alta voz, ou seja, ele está feliz, alegre. Ele não está voltando com medo de que a lepra voltasse. Ele não está voltando para a presença de Jesus e espera aí só um pouquinho, eu vou louvar a Deus, mas se a lepra voltar? Tem pessoas que é assim, Deus já fez a cura, já curou, já libertou, já transformou, mas ela vive ainda flertando com a doença que já foi curada. Flertando com o medo do fracasso, com o medo, e fica ali, tá bom, mas eu estou curado, mas e se voltar? Tá bom, abril fez 1 ano que eu não sei o que é dor nos olhos, glória a Deus por isso, mas e se? Não tem se, irmão, quando Deus faz a obra, Ele fez, você tem que olhar para frente. Porque quando Deus cura, Ele cura para você cumprir um grande propósito aqui na terra. E nós cremos nisso. Ele volta feliz, e cuidado quando você mostrar felicidade, alguém vai tentar tirar. Os irmãos acham que como é que se diz, incomoda o pessoal você postar fotinho de sei lá, de uma casa legal, um carro legal? Posta feliz para você ver. Posta feliz da vida, cheio de Deus, para você ver o zoião assim, ó, tá de pé, mas vai cair. A propósito, a torcida para que pessoas que estão fazendo algo que cai é muito grande. De Satanás e os seus seguidores. Cuidado, hein? Vai escrever um livro para você ver. Tá soberbinho, tá mostradinho. Irmão, religioso sempre quando vê uma pessoa livre, ele se incomoda. Entendeu? Tá sorrindo demais, hein? Vigia, irmão, hein? O religioso, ele tem aquele olhar de peixe morto, assim, ele entra na igreja assim, ó. Nós somos libertos em Cristo Jesus. Vocês repararam como que eles chegam leproso diante de Jesus? Eles chegam louvando, gritando, falando? Não. Eles chegam e ficam de longe e pedem para Jesus, ei, tem piedade de nós. Às vezes a gente está numa nova vida, mas está leproso. Porque a gente tem que chegar louvando a Deus, adorando a Deus, sentindo ou não, irmão. Mas eu não senti de louvar. Quem disse que é para sentir? O louvor, a adoração é racional. Você começa louvando, adorando, quando vê, muda o mundo espiritual, Deus muda o teu coração, quando vê, você está chorando, irmão. Por quê? Você até começou a abrir a boca. Mas vai com intenção, vai com vontade, quando vê, irmão, chega a presença, quando vê, você está de joelho, chorando. Porque Deus se alegra em ver alguém com o coração aberto, cheio de problema, pecado, lepra. Mas é esse aí que eu quero transformar, curar, libertar e dar uma nova vida. Todos eles estavam no mesmo nível, mas um estava além. Ele voltou para agradecer. E queridos, quem agradece cresce. Isso quer dizer que gratidão é uma postura espiritual que abre portas para o seu crescimento em diversas áreas da vida. Área financeira, área de relacionamentos, área emocional, ministério, propósito, intimidade com Deus. Quando a gente reconhece e agradece a Deus
por quem Ele é e pelas suas bênçãos, a nossa perspectiva de vida muda completamente. Passamos a viver de uma maneira mais plena, alinhada com o propósito de Deus, porque agradecer é ter atitudes concretas com o Senhor Jesus. Você se torna uma pessoa blindada. Pode atirar pedra, pode atirar canivete, pode atirar o que for. Na sua frente tem os anjos de Deus e o próprio Deus te guardando. Não interessa. Não interessa. A gratidão tem um grande poder, queridos. Quem é grato tem uma visão além do alcance natural. Porque o ingrato atrai demônios. Você pode reparar uma pessoa ingrata, ela reclama, critica e nós todos temos essa tendência. É muito ruim ficar perto de uma pessoa ingrata. Porque nada tá bom. Uma pessoa ingrata, ela quer cobrar de você o que ela não faz. Uma pessoa ingrata, onde ela chega, se ela está na igreja, ela cobra dos outros o que ela não tem disposição para fazer. O ingrato, ele não serve, mas ele cobra quem está servindo. Ingrato. E é espiritual. Cobrar quem está servindo sem servir é hipocrisia. Eu ia para a igreja, o pessoal ficava aqui, quietinho, olhava. Eu admirava quem estava servindo. Porque eu tinha o meu Deus mamãozinho. Não é mamão. É mamon. É dinheiro. Então eu chegava, eu queria desfrutar de tudo da igreja. E eu olhava para as pessoas que serviam como coitadinho, né? Esse aí de repente saiu do fundo do poço. Esse aí estava com tóxico, no mínimo, para estar servindo na igreja. Porque todo ingrato, ele olha para as pessoas como coitadinhos. Até eu ver que era um deles, uma vez, era um grande empresário. Com muito dinheiro. O ingrato, ele olha para as pessoas de baixo para cima. E esse já está leproso. A lepra começa de dentro para fora. Eles foram purificados, eles foram curados enquanto estavam indo no sacerdote. Mas só um teve coragem para voltar e agradecer. E quando ele volta e agradece, o texto diz que Jesus disse para ele: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Agora você não está só curado, agora você tem muito mais. Agora você está salvo. Ou seja, você vai ter uma vida saudável aqui na terra e você não vai para o inferno, você vai para a glória. Ele deixou de ser vencedor e passou a ser mais que vencedor. Porque vencedor é vencer nessa terra, com as coisas terrenas. Mais que vencedor é ser um vitorioso aqui na terra e também ser vitorioso eternamente na presença de Deus. Você nunca parou para pensar por que a Bíblia diz, por que a Bíblia não diz que nós somos vencedores em Cristo Jesus? Não, ela diz mais que vencedor. O que é isso? É vencer na terra, mas ter uma conquista ainda maior que a glória de Deus na eternidade. Então diga: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Deus não está condicionando gratidão a bênçãos, Deus está condicionando gratidão à salvação. Está difícil? Dai graças. Em tudo dai graças. Porque quem dá graças na dificuldade está se preparando para a abundância. Então a gratidão não é apenas um sentimento. Não é apenas você colocar 5 listas de gratidão, aí você agradece a Deus pelo trabalho, pelo recurso, pelas pessoas. Não, você tem que agradecer primeiro quem Deus é, pelo amor incondicional, pelo seu perdão, pela saúde que Ele te dá todos os dias, e para mim também, pelo fato de nós estarmos aqui e podermos colocar em prática aquilo que Deus está colocando na nossa mente, no nosso espírito. Então, gratidão é uma atitude transformadora. Ser grato é justamente isso. Começar a assumir compromissos, mesmo não estando perfeito, porque a perfeição está no céu.
É você assumir compromissos. E mesmo que tropece, você diz, eu vou continuar. Não somos daqueles que vamos retroceder. A gratidão nos impulsiona para fazer mais, para ser mais. Deus gosta e ama a todos, mas aqueles que são gratos recebem um bônus. Amém? Quando você vai na casa de alguém e você come, diz, nossa, que delícia, está muito bom, e você agradece, é certo que o anfitrião vai dizer, pega mais um pouquinho, porque alegra quem fez uma comida saber que a pessoa está gostando. Imagina Deus, que é Deus, nos abençoando, Deus, que maravilha essa paz, pega mais um pouquinho. Tem pavê ainda, aí vem aquela brincadeirinha que todo mundo faz, sem graça. É para ver ou para comer? Não faça, você vai ficar muito sem graça numa brincadeira dessa. Eu falo porque eu já fiz. E todo mundo te olha assim. Não esperava isso aí de ti, pastor. Então, agradecer a Deus em todas as circunstâncias é uma atitude de fé, porque não vivemos pelas circunstâncias, vivemos em Deus. E nunca fique nas mãos de homens, fique nas mãos de Deus. Eles não ficaram nas mãos do sacerdote. Ele voltou para ficar nas mãos de Jesus. Dependa de Jesus, irmãos. Não fique preso à placa de igreja. Não fique preso ao pastor. Fique livre em Jesus. Porque aí nós vamos andar junto por muito tempo cumprindo o propósito de Deus. Não é assim. Pastor, isso aí não dá ibope fazer, mas não é para dar ibope, é para libertar mesmo. Porque o reino liberta, a religiosidade mata, escraviza. Tem pessoas que foram libertos em Jesus, mas estão presos na igreja. Como se Deus agisse somente na igreja. Deus age na igreja e Deus age onde Ele quer. Uma pessoa grata congrega, uma pessoa grata serve, uma pessoa grata se coloca à disposição das outras pessoas também. O ingrato não, ele só quer ser servido. Irmão, eu consigo identificar um ingrato, ele só quer sugar. Ele só quer sugar. O ingrato, quando ele vê uma oportunidade, ele quer sugar tudo que ele pode. Sugar conhecimento, sugar unção, sugar recurso, sugar tudo. É um sanguessuga. E a gente tem que identificar essas pessoas para que elas sejam libertas. Eu pergunto, quanto tempo você está só recebendo? Será que você não tem o suficiente para ser grato a Deus e abençoar outras pessoas? Irmãos, são coisas que me inquietam na fé, a minha vida. Não penso que eu sou perfeito, não sou, mas uma coisa eu tenho que dizer. Aquilo que Deus está muitas vezes abençoando, eu sou condicionado por Deus a também transbordar na vida de outros. Porque o crescimento exige isso. Se você tem conhecimento de Deus e transfere para outros, o seu conhecimento aumenta. Se você tem unção e você libera essa unção para outras pessoas, a sua unção nunca vai acabar. A sua unção vai crescer mais e mais. Deus vai te contemplar a cada dia. Mas começa a guardar a unção e sabedoria que Deus está te dando para você ver se você não vai ficar atrofiado espiritualmente. Sem graça, murmurador, crítico. As pessoas dizem, está vindo, está vindo. Portanto, ele volta, porque eu creio, o texto não diz, mas eu creio que ele sabia, tem algo a mais. Não tem algo a mais. Tem algo que os olhos não podem enxergar. A cura, enxergava. Não estou mais leproso, glória a Deus. Mas aquele homem tem algo a mais que os meus olhos naturais não enxergaram. Mas os meus olhos espirituais, a minha fé enxergou.
Passamos por lutas, irmãos, temos lepras, precisamos de cura. Só é curado quem reconhece que estava doente. Amém? Gratidão está ligado também à humildade. Humildade de buscar a Deus, reconhecer que precisa de Deus. Se você não é humilde, a soberba tomou conta, e a soberba antecede a queda. Então a gratidão revela um coração humilde. A gratidão revela que você realmente quer andar e estar com Deus e agradecer a Deus por isso. A gratidão multiplica. Fala comigo, gratidão multiplica. Tem pessoas que trabalham de segunda a segunda, que estão suando a camisa, que estão fazendo e acontecendo e não conseguem multiplicar. Por quê? Porque não tem o favor de Deus. Irmãos, o favor de Deus é para aqueles que amam a Deus e estão cumprindo o propósito de Deus. O que é isso? É Deus cuidar daquilo que você não consegue cuidar. Aí essas pessoas olham para aqueles que têm o favor de Deus e dizem, como é que consegue? Você nasceu com sorte. Porque parece que tudo dá certo. Não tem como, nem tudo dá certo. A questão é que gratidão a Deus vai fazer com que Deus comece a cuidar de áreas que você não tem alcance nenhum. 5 pães e 2 peixes. 5.000 mulheres, aproximadamente 15.000 pessoas, homens, mulheres e crianças. Não tem comida, é final da tarde. Jesus pergunta para Filipe, vamos fazer o quê? 200 denários, não tem o que fazer, não chega para dar comida para esse povo todo. Manda eles embora, dispersa para ir para as aldeias e comprar alguma coisa para eles comer. Não, só um pouquinho. Vem outro discípulo, olha, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. Ou seja, a multiplicação acontece em algo que não é de Jesus. É de um menino. Eu penso, no céu eu quero trocar uma ideia com esse menino. Não diz o nome dele, mas quero conversar com ele. Como é que foi, cara? Tu ter 5 pães e 2 peixes, tu abriu mão, eu nunca tinha pensado nisso. Ó. Tu abriu mão dos teus 5 pães e dos teus 2 peixes. O que tu pensou na hora? Porque tu viu 15.000 pessoas mais ou menos. E você viu isso. O que tu pensou? Ele vai multiplicar mesmo, porque esse cara é... Ô, pessoal, esse pessoal está doido, o que eles vão fazer? Jesus pega os pães e os peixes, agradece a Deus e diz para os discípulos, podem distribuir. A multiplicação não aconteceu ainda. A multiplicação acontece quando eles começam a servir. Alguns não crescem porque não servem. E crescer não está ligado a dinheiro, irmão. Tem gente que tem muito dinheiro que é murmurento, azedo. Pensa que o dinheiro vai atrair gente? O dinheiro nesse estado vai atrair problema. Vai atrair problema. Porque quando a pessoa não é grata e não quer andar debaixo da graça de Deus, irmão, não vai atrair coisa boa, vai atrair problema. Vai atrair os sanguessugas. A pessoa ingrata perde o discernimento das coisas. Ela perde a noção das coisas, ela deixa de multiplicar ainda mais aquilo que já tem. Deus quer que você multiplique. Agora você vai entender o princípio da multiplicação. Deus não quer que multiplique para você, Deus quer que multiplique para os outros. Porque quem multiplica para os outros já tem o suficiente para si. Uma história na Bíblia que o cara tinha plantações, celeiro e tal, e aí ele aumentou os depósitos deles para colher e colocar tudo dentro e sentar e dizer, eu estou ricão, mas tua alma está sendo encomendada, filho. E agora? Vai desfrutar como? Então, multiplicar é uma tarefa de quem já está num estado de bênção. Porque só multiplica quem tem. Então, nunca ache que é pouco aquilo que Deus te deu. Porque Deus não precisa de grandes coisas para fazer grandes milagres. Deus faz milagre de repente, não é do nada, de repente.
Talvez você entrou aqui olhando para si, quem sou eu? Pobre coitado. Não tenho um pinto para dar água. Deus não te olha assim. Deus não nos olha assim. Deus sempre nos olha para onde Ele está nos levando. Quando a gente chega, eu penso chegando na igreja, está chegando aí, 2007, chegando todo torno na igreja. Está chegando aí, fulano. Está chegando aí um leproso. Mais um. Mas eu não vejo ele leproso, eu vejo ele curado. Para de se ver como leproso. O pecado não te define. Você tem a oportunidade em Deus hoje, nós todos, de parar de carregar pensamentos, mentiras na mente, que não foi Deus quem falou, porque Deus é verdade. O filho pródigo saiu da casa do pai, da presença do pai, se quebrou, e quando ele cai em si, ele volta para a presença. Mas ele volta ainda com algumas mentiras na mente. Qual? Eu não sou digno de ser chamado filho. Quem falou isso? O pai não falou. Mentiras na mente. Eu não sou digno de buscar Jesus. Eu não sou digno de servir. Eu não sou digno. Quem te falou isso? Não foi Deus. Porque Deus é aquele que recebe de braços abertos, dá um beijo, sandália nos pés, roupa bonita, anel no dedo e pega aquele novilho gordo para fazer uma grande festa. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Para de olhar para as lepras, você já está curado em Jesus. Então a gratidão multiplica, irmãos, multiplica. Nós temos essa palavra de multiplicação para esse semestre, juntamente com Seja Forte e Corajoso. Irmãos, isso é tão lindo porque a gente olha para nós e diz que eu vou dizer que eu não vou liberar essa palavra para a igreja, porque se eu olhar para mim, misericórdia, multiplicar. É que nem o Chaves. Deus te mostra, Deus fala, mas lembra que a multiplicação não é pelo nosso braço, a multiplicação é pela unção de Deus e pela graça dele, pela misericórdia dele. Se você está crescendo, procure saber o que a Bíblia fala sobre honrar a Deus no crescimento. Olhe para a Bíblia. Leia a Bíblia, não o que as pessoas falam. Se o que o pastor está pregando é bíblico, segue. Se não é, joga no lixo. Porque você não precisa ter compromisso nenhum com aquilo que não é bíblico. Amém? É por isso que é fácil manipular pessoas que não lê Bíblia. Vocês querem saber como é que se manipula uma pessoa que não lê Bíblia? Querem ou não? Mas vocês não podem usar. É só você querer afastar elas de quem pode te libertar. É um pouquinho mais. Isso é um outro assunto. É só botar medo na mente dela. Medo, poder, fama e dinheiro. Pessoas que não estão em Deus são facilmente manipuladas por essas coisas. Afastando elas de quem pode te libertar. É forte isso, irmãos, e isso é muito profundo. Então, gratidão, finalizando a mensagem de hoje, gratidão nada mais é do que você dizer para Deus, tudo que sou, tudo que tenho é teu, eu sou grato por tudo, porque eu não merecia, e eu estou aqui vindo falar com o Senhor, dizendo, olha, muito obrigado, eu te louvo, eu me prostro diante de ti, e eu quero te louvar e te adorar. O que eu preciso fazer, Jesus? A tua fé te salvou, filho, vai.
Esse cara estava com os pensamentos alinhados, porque Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Quer crescer? Seja grato pelo que tem. Reconheça. Colossenses 2,7 diz, está enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Gratidão em meio às diversidades, às lutas. Jesus não olhou para o problema, Jesus olhou para Deus. Ele sabe que tem 5 pães e 2 peixes, mas ele sabe o Deus que ele serve. Qual é o seu problema? Pare de olhar para ele, olhe para o Deus que pode resolver. Não espere de pessoas aquilo que vai vir de Deus. E não espere de Deus aquilo que vai vir através das pessoas. Tem gente que está indo para o quarto orar, e Deus está dizendo, vai falar com fulano. Você tem que sair do quarto que está orando e ir lá falar com fulano. Vai falar com o pastor, vai falar com o líder, vai falar com o irmão da igreja, que ele tem vida com Deus, aquela tem vida, vai lá falar, orgulhoso. O cara está se quebrando, mas ele está bem machão. Eu? Buscar conselho? É isso. Eu não preciso buscar conselho. Assinado, gatinho da bruxa de 71. Todos os reis de Israel tinham conselheiros. Buscavam conselhos, mas quem decidia era ele. Na multidão de conselheiros há sabedoria, mas quem decide é você. Então você busca conselho, pergunta, vai e tal, mas quem decide é você. Então seja grato pelas pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Por que muitos recebem mais flores quando morrem do que quando estão em vida? Porque a ingratidão é muito grande. Pode ver. Eu tenho certeza que o dia que Deus me levar, né, eu não sei quando que é, vai ter gente que não vai chegar no caixão de... Para, né? Já dou uma olhada para a Tati assim. Para com isso aí, né? É showzinho, né, filho? Virava a cara para mim na igreja. Falava mal de mim. Pastor se achão. Eu tenho esse jeito assim, a pessoa diz, arrogante, né? Sou eu, filho. Toda pessoa ingrata, ela vai olhar para você e vai procurar alguma coisa para ti. E sabe essa alguma coisa que ela achou em você? Está nela. Irmãos, a psicologia não é espiritual, não precisa ser um grande profeta, é isso que te digo, varão. Não, a psicologia explica isso. Mas não vamos falar de psicologia, que é a palavra de Deus aqui. Mas só para você entender que quando alguém vê alguma coisa em você, fala, irmão, ela está falando dela, ó, se liga. Então seja grato, irmão, seja grato, porque a gratidão traz felicidade, traz alegria, traz recursos, multiplica, faz você se sentir melhor, mesmo triste. É difícil nós sermos gratos, porque há uma opressão de fora, para que a gente entre debaixo desse espírito maligno de ingratidão, de crítica, de murmuração. Irmãos. É sério, muitas vezes eu também me pego assim, mas olha a cabeça, estou reclamando, isso é reclamação, e a gente quer maquiar a reclamação da gente. A gente quer dar uma maquiadinha, mas eu estou falando, eu só estou falando. Eu só estou falando, não pode falar mais não, pode ser para reclamar, não fala. Vai orar. Amém? Os casados nem sabem o que eu estou falando aqui. Ó, eu só estou falando, tá? Mas olha só, mais uma alfinetada. Depois 5 minutos, ó, só estou falando, tá? Mas assim, é porque eu quero o bem da nossa família. Mais uma. Por que então a gente não muda assim, diz, ó, deixa eu te falar uma coisa. Estava top aquela maionese de ontem, hein? A pessoa vai ganhar um infarto, avisa antes, não chega assim.
já elogiando, avisa antes, vou te elogiar para te não morrer, tá? Vou te avisar antes. Deus falando umas coisas comigo aqui, mas deixa eu te falar uma coisa, estava bom aquele churrasco ontem, tá, maridão? Gostosão. Não, fala antes, não vai morrer. O quê? O que tu quer? Tu aprontou o quê? O que tem que pagar? Então que possamos em tudo dar graças a Deus, sabendo que quem agradece, cresce. Uma pessoa saudável agradece. Uma pessoa saudável em Cristo Jesus, ela manifesta gratidão, porque a gratidão é uma disciplina espiritual, ela precisa ser desenvolvida. Você não vai acordar de manhã com vontade de agradecer. Você vai levantar de manhã com vontade, muitas vezes, de chutar tudo, dizer que está tudo errado, não sei o quê, mas é disciplina. E tudo que precisa disciplina precisa ser desenvolvido, praticado, e você vai ser tentado a não fazer. Eu tive dengue e parei de ir na academia, irmãos. Foi uma luta para voltar. Por quê? Porque aquilo que é bom, você já viu que tem que ter disciplina? Pararam para pensar nisso? É conquistado. Você precisa, tem que fazer um esforço. Agora, se você não quer, é só não fazer nada. Deu, acabou. O que você já foi curado por Deus, liberto por Deus, Deus já transformou você, ou você está num processo de libertação, talvez você é aquele que não está voltando para louvar e agradecer a Deus, talvez você é aquele que está indo até o sacerdote. Continua. Eu não sei qual é o estágio, mas uma coisa eu sei, o Deus é o mesmo e o processo teu também já iniciou. Processo de salvação, libertação, prosperidade, crescimento. É por isso que eu digo, Deus está levantando aqui profetas, pastores, evangelistas, mestres. Os irmãos não pensam que eu vou ficar, o centro sou eu, o centro é Cristo, irmãos. O centro não são pessoas aqui, pessoas servem. E nós estamos apenas 8 meses de igreja. Mas Deus está mostrando que ninguém faz nada grande sozinho. Mas ingrato também precisa querer ser corrigido, tratado, com amor e com carinho. Mas precisa entender que muitas vezes vai vir uma correção. E aí é necessária humildade. Amém? Jesus é o nosso modelo perfeito. Ele não murmura, não reclama, ele simplesmente agradece pelos 5 pães e 2 peixes. Olha aqui, começa com o que você tem, começa com o que você sabe, na dependência de Deus, que Deus é especialista em multiplicar aquilo que ninguém dava valor. Uma grande empresa começa pequena. Começa. Deus deu a direção? Vai. Mas quando você crescer, lembre-se que um dia você era pequeno. Quando você crescer, lembre-se de que você era dizimista de R$100. Agora, Deus te abençoou tanto que você fica pensando o que vão fazer com o meu dinheiro. É uma desculpa para dizer, é meu. É meu. Até porque se o local que você ouve a palavra de Deus não te dá segurança para você dizimar, ofertar, sai desse lugar. Inclusive aqui. Amém? Irmão, isso aqui não dá embora. As pessoas, pastor, tu é louco falar isso aí, o pessoal vai embora. Eu não prego para encher a igreja. Eu não prego para ter gente do meu lado com tapinha nas costas. Eu prego para ver vidas transformadas, cheias de Deus, crescendo no Senhor. Se for aqui, glória a Deus, estamos juntos. Claro que eu quero que todos estejam juntos, vamos lá. Mas se for para ser isso em outro lugar, eu vou ficar muito feliz. Inclusive, encontrei um pessoal que saiu da igreja e foram para outro. Encontrei, abracei, como é que está a benção? Pastor, vamos marcar um café? Vamos, irmão. Vamos marcar um café, como é que tá as coisas? Não, tá legal e tal, mas eu vou aparecer lá, eu vou fazer uma visita, hein? Só olha aí que legal, quer até visitar. Que legal, é sinal que, né? Oh. Amém?
Olhei para ele e disse assim, saiu? Cuidado, hein? Seja grato pelas pessoas que estão chegando, estão se encontrando aqui na família, que estão se encontrando em outro lugar. Irmãos, a igreja de Cristo, o que nos faz ser família é Jesus Cristo. Amém? Agora, tem pessoas que é chamado para estar junto com a gente, tem pessoas que vão ser chamadas para passar pela gente. Está tudo certo. Tudo certo. E a igreja vai continuar crescendo cada vez mais. E vou dizer, até 1 ano da igreja, irmãos, nós vamos ter que tirar aquele sofá lá de trás, nós vamos ter que tirar aquelas coisas lá de trás, porque vai faltar cadeira, vai ter que botar cadeira por tudo que é lugar. Os irmãos vão olhar assim, vai ter gente ali, ó, abriu um buraco ali com a cabeça assim. Amém. Porque a igreja é Deus quem dá o crescimento. Então, irmãos, que sejamos gratos a Deus e às pessoas. A Deus e às pessoas. Entenda que a ingratidão ela se manifesta muitas vezes numa religiosidade, em transferir para Deus o que é para você falar para a pessoa. Glória a Deus. Irmão, parabéns, hein? Parabéns pelo que você fez. A pessoa, glória a Deus. Não, obrigado, irmão, obrigado. Porque a glória é de Deus, mas o parabéns é para a pessoa. Eu estou falando isso seguido. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa é tão espiritual que ela não sabe dizer obrigado, realmente. Foi difícil eu fazer, eu me dediquei, eu achei que eu não conseguia, mas pela graça de Deus consegui. Não, ela tem que dizer assim, não foi eu, irmão, que eu diminua e ele cresça. É tão espiritual que ela acha que não tem a parte dela. Tem. Irmão, sabe da parábola dos talentos? O que Deus falou? O que o Senhor falou para o servo quando ele voltou e multiplicou os talentos? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Quem foi fiel no pouco? Deus, o Senhor ou o servo? O servo. Entende? Então, assim, não podemos espiritualizar aquilo que realmente não é bom. Obrigado, irmão, realmente eu fiz. Mas tudo isso é pela graça de Deus, aí sim. Mas saiba receber elogio, reconhecimento, recebe de bom grado, fala obrigado. Tem gente que não consegue receber elogio, não tem bloqueio com isso. Talvez porque na infância só recebeu marretada. Aí alguém dá um elogio e já só um pouquinho, o que está querendo? Cara, não tem R$1 no bolso, mas o que está querendo? Está querendo meu dinheiro, né? Amém, queridos? Então manifesta a gratidão com você mesmo, com Deus, com as pessoas, na sua casa. Seja grato. Quando seu filho faz alguma coisa, muito obrigado, filho. Obrigado, filha. Te amo, tá? Vem cá. Segunda-feira tinha reunião das mulheres, o Vitor estava no ensaio, eu peguei a Isa, fui dar uma passeada. 40 minutinhos no shopping. Pensa numa princesa, irmão. Abri a porta para sair do carro. Vamos lá. O tempo é para ela. Entendeu? Mas pensa, ela assim, ó. Vai entrar no carro, abrir a porta. Princesa, sente-se. Manifeste amor das maneiras mais simples que você pode. Amém? Isso não quer dizer que somos perfeitos, isso quer dizer que estamos sendo aperfeiçoados. Seja grato pelos líderes da igreja. Vai buscar as crianças depois, seja grato pela pessoa que está ministrando seu filho. Chega um cara amarrado, cadê meu filho? Pega um presentinho, compra um bombonzinho e leva para o ministro que está lá. Domingo tem 120, 130 crianças. Pega um presentinho, irmão, leva lá e diz, muito obrigado, viu? Obrigado por cuidar, ministrar, meu filho, está aqui uma lembrancinha para você. Pastor não precisa. Pastor que se lasque. Eu tenho o sentimento que às vezes as pessoas olham assim. Se lascar. Você tem que pregar mesmo, tem que cuidar mesmo. Não estou nem aí para ti, se tu precisa de um abraço, uma palavra. Estou nem aí para ti, se tu precisa de uma mensagem. Se tu precisa saber das bênçãos. Não, eu quero é que tu te lasque mesmo. Quer ser pastor? Eu não quis. Mas quem é escolhido não tem escolha, irmão. Irmão, é uma benção ser pastor, irmão. É uma benção. É bom demais. Quer ver ter uma igreja sedenta por Deus e que não fica com mimimi. Pastor não me cumprimentou.
Pastor não foi na minha casa tomar café. Pastor não me chamou para servir. Tu vê que essa história até o som fica. Pastor não sei, pastor não, né? Irmão, nós estamos aqui para servir a Deus, ser grato a Deus, um ajudar o outro, fazer as coisas acontecer, ver pessoas salvas, libertas. Você pode ver igreja que fica com mimimi e tititi e conversinha, não ganha vidas e fecha. Mas nós estamos aqui para honrar a Deus, servir a Deus, mesmo imperfeitos, mesmo limitados, mesmo com cara de, sei lá, que a pessoa vai achar chama, menos gente, não interessa, o meu coração é de servir, pregar, ver pessoas salvas, tendo 500 pessoas na igreja, tendo 10 pessoas no culto de quarto, não interessa, nós vamos pregar o evangelho, vamos servir a Deus e vamos ver vidas sendo transformadas, seja 10 num culto ou seja 1000. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? Glória a Deus.